Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na história da salvação, Deus sempre quis contar com homens e mulheres que pudessem contribuir efetivamente, a partir do dado da fé, com a salvação da humanidade. Não é diferente hoje, quando nós nos deparamos nesta liturgia com a vocação do profeta Isaías. Diante desta realidade de Isaías, que se encontra como nós estamos aqui, num santuário. Também ele estava no lugar sagrado, no templo, onde se elevavam os louvores a Deus. Aqui também nós elevamos a Deus nossos louvores de tal forma que queremos mais uma vez ouvir também o que o Senhor tem a nos dizer. De modo que, uma vez que ele chama o profeta, ou melhor, chama Isaías para tornar-se profeta, ou seja, denunciar injustiças, levar o povo a ter vida concreta, também nós somos provocados a sentir nos nossos lábios a purificação que o Senhor mesmo faz, para que também nós possamos assim colocar-nos a seu serviço. É preciso nos sentirmos chamados, como o Senhor outrora chamou Isaías e o purificou por meio do anjo, com aquela chama ardente colocada em sua língua. Também nós somos convidados a ser purificados e com um coração purificado, com um coração transparente, darmos o verdadeiro testemunho da nossa adesão ao Senhor, reconhecendo que Ele é o digno de toda reverência e realeza, o santo por excelência, aquele que no templo recebe nossos louvores. Nós, neste tempo em que estamos marcados, sobretudo, por uma
desesperança, uma angústia, um vazio, é preciso, em nossos lares, compreendermos que a extensão do santuário, do templo do Senhor, é hoje, será hoje e continuará sendo, neste momento, o local para oferecermos a Ele o nosso louvor. Portanto, também em sua casa, também em seu lar, é preciso entrar no santuário para ouvir o Senhor e, uma vez purificado, uma vez purificada, ter a consciência de como o profeta se colocar à disposição. Primeiro, purificados. Segundo, dizer ao Senhor: eis-me aqui, estou aqui, envia-me. E ao sermos enviados, temos a consciência de que nós não pregamos a nós mesmos e não anunciamos a nossa mensagem, mas nós pregamos o Evangelho e anunciamos o reino no qual nós queremos, ou do qual nós queremos fazer parte e instaurar na nossa sociedade. Portanto, cada um de nós precisa fazer esta experiência de se deixar tocar pelo Senhor e, entrando no seu santuário, dizer: eis-me aqui, envia-me. O salmista nos fez relembrar que a realeza está em Deus. É Ele que merece toda a nossa reverência, o nosso louvor. É nele que depositamos a nossa confiança. É nele que nós esperamos. Nenhum de nós poderá salvar-se a si mesmo sem antes ter a consciência de que nós somos agraciados por Deus. Por isso, quando a nossa reverência a Ele, de louvor e gratidão, acontece porque Ele colocou em nós esta graça. E, ao mesmo tempo, somos nós convidados a fazer a experiência da humildade, de nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor e dizer a Ele: eu, pobre, pecador, frágil, miserável, às vezes até na desgraça, conto, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua ternura, com o Teu abraço de Pai, para assim dar testemunho, para assim levar adiante a boa nova, instaurar o reino. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. Ele que é o nosso mestre, precisamos aprender na escola de Jesus, uma vez que o mundo se configura como um lugar, muitas vezes, de perdição. Nós temos que ser, no mundo onde nós estamos inseridos, nesta realidade em que estamos, aqueles e aquelas capazes de mostrar que o discipulado dá sentido às nossas vidas, nos conduz à verdadeira vida e nos faz participantes do mesmo segmento de Jesus Cristo, pois é Ele o modelo, é Ele a quem devemos seguir. Por isso, nenhum de nós deve desanimar mediante as perseguições. O discípulo deve perseverar, pois ele não é maior que o Mestre, que o seu Senhor. Ele deve ser servidor. E nisto nós temos consciência que vamos nos moldando, inclusive, para tomar a nossa cruz. Não há discipulado sem cruz. Por isso, a sorte dos discípulos é a mesma sorte do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, a quem nós queremos seguir. O
O discípulo precisa, então, seguir os passos do Mestre e Senhor, com um indicativo, como deve ser forte na nossa vida. E o evangelista Mateus quer acentuar muito bem isto: não temer a morte. Muitas vezes nós temos o instinto da autopreservação, e isto é bom, pois precisamos querer bem a nossa própria vida. Mas ela tem um limite. Ela deve ser uma autopreservação em vista da doação e do serviço. Do contrário, aquele que guarda para si, quer salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que entrega a sua vida em favor, em resgate de muitos, está salvando a própria vida, vai ganhá-la. Portanto, o medo tem essa característica. Não tenhas medo. No medo, que muitas vezes paralisa, é preciso encontrar a dinâmica para ressignificar e assim levar adiante, não a nossa mensagem, não o que queremos, mas a mensagem da Boa Nova. Tudo aquilo que outrora estava oculto, torna-se agora revelado. E sob o véu da cruz se desvela todo o mistério de amor que Deus tem para conosco. Portanto, no mistério da cruz, tudo aquilo que Deus quisera revelar, Ele revelava em seu Filho no alto da cruz. É preciso compreender que aquilo que estava também escondido, como nos recorda o Evangelho, vai se tornar conhecido. Permanece escondido ou escondida a sabedoria do mundo, mas torna-se clara e evidente, conhecida pela sabedoria de Deus, do Espírito de Deus. Portanto, é preciso conhecer, fazer parte daqueles que no espírito aberto compreendem o que significa este discipulado. Cada um de nós precisa ainda compreender que a nossa história é história de salvação. Deus nos criou para sermos salvos. Portanto, a nossa meta não é este mundo, mas o céu. É preciso que tudo aquilo que foi sussurrado no ouvido do discípulo se torne também proclamado agora sob os telhados. O que significa então ouvir no sussurro, ouvir na intimidade o Senhor e depois proclamar aos quatro ventos do mundo, por assim dizer? Significa dizer que a semente que foi plantada em nossos ouvidos precisa frutificar de tal forma que nós possamos ser os transmissores, nós possamos ser os porta-vozes da mensagem que foi plantada no nosso ouvido. Nós escutamos e precisamos fazer com que esta mensagem se torne vida, gerando novas vidas. Portanto, gerando salvação, gerando saúde. Assim, é preciso germinar. Diz também o evangelista, nos recordando as palavras de Jesus: não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vale recordar que Jesus, quando enviou os seus discípulos, os enviou em meio de lobos, como cordeiros que estavam também destinados à mesma sorte, que é o matadouro, que é a cruz. Portanto, eles não estavam livres de perseguições. Nós não estamos livres de desafios. Nós não estamos livres de perseguição. Mas nos recorda ainda que não se vende ou não se cai nenhum pardal no chão sem que Deus conceda.
vale nos recordar que esta experiência é para dizer: o pardal é um animal de pequeno valor, um pássaro de pequeno valor. Seria propriamente insignificante falar do pardal. Mas ainda assim, o Senhor alimenta o pardal. E então Jesus nos diz que nós valemos muito mais do que os próprios pardais. E que aqui poderíamos recordar aquilo que nos diz o Salmo 8, o Salmo 8. Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Nós somos destinados à ressurreição, à vida, à glória, jamais à morte, à treva, à escuridão, à escassez. Nós somos destinados à vida, portanto, à salvação. Mas ela é construção, peregrinação, caminhada que se faz na nossa história, na nossa existência. Os nossos cabelos estão todos contados. Nenhum de nós tem como mensurar quantos fios de cabelos temos. Mas Deus sabe, conforme o evangelista nos recorda, para dizer que até mesmo, porque se tirarmos um fio de cabelo, nos sentimos neste fio que foi tirado, a não ser o puxãozinho que recebemos, uma dor suave, este fio não sofre dor nenhuma, não sente nada, é insignificante, pode estar no nosso corpo, pode não estar, mas ainda assim, Deus conhece até, ou sabe até, quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Deus tudo sabe, tudo conhece e nos acompanha sempre. Portanto, nós valemos muito aos olhos de Deus. E Jesus, por fim, declarou: aqueles que se declaram em meu favor, eu mesmo me declararei em favor deles. Nós temos aquele que caminha conosco, Jesus Cristo, que outrora caminhou com seus discípulos, hoje continua a caminhar com cada um de nós, nessa história bonita que é a salvação que Deus opera na história, a salvação que Deus quer contar com cada um de nós, como dizia no início. Portanto, não desprezemos jamais este carinho suave, toque de amor e de ternura que Deus tem para conosco. E este santuário exala o que significa este carinho, este amor, esta ternura. Poderíamos repetir: como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Ele que nos consola em todo o tempo e que dá o ânimo verdadeiro para perseverarmos. Ele que não nos deixa sós. Foi Ele também que encantou Bento, cuja memória litúrgica hoje celebramos. E antes mesmo de falar um pouquinho desta realidade que é a vida de São Bento, e antes mesmo de tocar no seu testemunho, no seu exemplo, queria recordar um pensamento escrito pelo servo de Deus, Padre José Gomercindo dos Santos, fundador da minha congregação, a Sociedade dos Eleitos de Cristo, que em 73 escreveu aos irmãos: das coisas divinas, a mais divina é cooperar com Deus na salvação das almas. Pois bem, quando nós olhamos para a história e vemos suscitar na história da Igreja homens e mulheres que, por causa da fé, deram suas vidas em favor desta mesma Igreja. Uns se tornaram mártires, outros educadores,
outros fundadores, mas todos eles carregam a essência batismal, serem no mundo um outro Cristo, como nós também carregamos. E então, Bento ou São Bento nos recorda na sua regra que nada, absolutamente nada, devemos preferir a Cristo. Ou seja, que nada dê lugar ao Cristo, que é a centralidade da nossa fé, e é para Ele que nós vivemos, é nele que nós cremos, é nele que nós esperamos. Há pouco, conversando com o padre Helenildo, ainda na sacristia, nós recordávamos a beleza da vida dos santos. E quando nós olhamos São Bento, aos 13 anos, que despertou o interesse, a vocação, o chamado de abandonar tudo, sair do seu seio familiar, de sua segurança, de sua estabilidade, e se dirigiu a um povoado onde esteve por um período recluso, aprendendo. Depois desta experiência ali, que inclusive a sua ama, aquela que cuidara dele desde criança, não quisera deixar que ele fosse sozinho até aquele povoado, o acompanhou até lá, e depois a experiência é dele. O tempo é dele, de retiro, de aprendizado, de maturidade, de autoformação. Se torna por 3 anos um eremita, com a companhia ali de um monge que o levava comida quando ele se tornou eremita e por 3 anos ficou naquela caverna. E ali todos os dias tinha a experiência do seu eremitério, do seu jeito de ser, de sua espiritualidade aguçada, sempre insistindo. Preferir a Cristo antes que tudo. A fama de Bento começa a se espalhar, a sua espiritualidade começa a se espalhar. E Bento, então, começa a chamar certa atenção por causa deste dado da sua espiritualidade. Mas também com isto se gera a inveja, o ciúme. E ali próximo, em outra localidade, Bento foi convidado a ser o abade do mosteiro. E é aquela história que nós já conhecemos. Ele disse várias vezes: meu estilo de vida não é o estilo de vida deste mosteiro, desta comunidade. Mas insistiram e ele aceitou o convite e fez a experiência de ir até a comunidade e se tornou ali o abade. Mas não quiseram colocar-se na disciplina e na forma de vida que Bento vivia. Então, o envenenam ou tentam. Isso tudo fruto da inveja. A inveja destrói, sucumbe. Mas não foi a vencedora. Ao abençoar, como era de costume, aquele cálice com vinho se estoura. Depois, dentro de outra realidade e também noutro contexto, Bento recebe um pão que também estava envenenado. E mais uma vez, Bento, sensível ao toque de Deus, pede que o covo leve para longe aquele pão, onde ninguém pudesse se alimentar, para que não viesse a morrer. Querido irmão, querida irmã, com São Bento aprendamos
todos nós, a praticar o bem, na consciência de que, se quisermos fazer algo de bom, precisamos antes rezar ao Senhor, porque a bondade não é nossa, mas dom de Deus. Por fim, que a oração nos dê a dinâmica capaz de entrar na vinha do Senhor, para assim exercermos o nosso trabalho. Ora et labora. Oração e trabalho. Oração e prática do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.